Olha só. Crianças, pronto. Aqui para mim está aparecendo que já está gravando. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão registrar a pauta. Lembrando que o Nicolas vai me informar, caso a internet aqui da escola não esteja legal, vai lá no grupo e fala, professor, não estamos conseguindo te ver, professor, não estamos acompanhando, tá? Para eu ter uma noção do que está acontecendo, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo identificar o que está acontecendo, se eu estou online ou não, beleza? Então, nossa pauta de hoje, Escola Carrossel no Estilo, a data de hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, a nossa pauta é República do Café com Leite, Política dos Governadores, República do Café com Leite e Movimentos Sociais da Primeira República. Isso resume todo o conteúdo da aula de hoje. Tá? A nossa tarefa será na apostila, páginas 15 e 16, e CA, páginas 7 a 9. Tá? Registrem, por gentileza, no caderno e vamos dar uma acelerada, porque agora são 7h40. E eu estou iniciando a minha aula agora, 40 minutos depois. Então, já comecei atrasado, beleza? Copiem a pauta e me informem, por gentileza, para a gente dar sequência às nossas explicações. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ai, Adriano. A internet, Adriano, não sou eu. Quando eu estava na aula online, a internet era boa, aí eu mandava muito para acordar. Mas ano passado a gente estava em casa, não estava na escola. Então por isso que a internet era boa. Mandava o link no horário. Tá diferente, né? Ano passado parecia mais dinâmico, né? Mais rápido, é verdade. Você teve aula assim pela internet? Teve, né? Não? Teve. Você chegou a assistir no canal lá, que eles disponibilizaram, o canal aberto? Não? Só fazia aquelas atividades de Xerox, né? Tinha muita? Não? Era pouco? Ah, porque eu achava que no estado, é estado, né? Tinha o canal e é do município? Ah, tá. No município eu sei que é funcionário. Crianças, posso iniciar a aula? Espera só um pouquinho, professor. Terminaram de copiar a pauta? Espera só um pouquinho, professor. Cadê o meu amigo Nicolas, que não me responde? Professor, eu tô respondendo, tá ouvindo? Crianças, vocês estão me ouvindo? Sim, professora, a gente está ouvindo criança. O professor está ouvindo a gente, né? Eu ocultei alguma coisa. Bruno, você estava ouvindo o professor? Estava, Oni? Sim, professor, estou ouvindo. Não estou ouvindo. Gente, quando eu for perguntar alguma coisa, ajuda o professor, responde, porque é assim, ó, quando eu compartilho a tela, eu não vejo nada. Mas a gente está respondendo, professor. E aí eu fico a gente respondeu, professor, pergunta que até no chat. Eu não estou vendo nada agora. Fala alguma coisa, alguém aí. Awane, fala alguma coisa. Como que é o nome dela? Bom dia. Bom dia. Como que é o nome dela? Nome do quê? Nome do quê? Da cachorrinha. É Sky. Tá, oi, Sky. Sky. Minha irmã Crianças. Não é minha. Ô, Awane, você me ajuda então, tá? Quando eu pedir... Senhor. Tá. Quando o professor pedir para você
Quando o professor perguntar se está tudo ok, se eu posso seguir, aí você me avisa, porque eu não consigo ver, tá bom? Tá bom. O Nicolas sumiu? Ô, professor, eu tô falando. Você estava falando? Então era Eu mandei até no chat, professor. No grupo. Então era a internet mesmo. Desculpa, tá? De boa. No grupo também, mas no grupo chegou. A Letícia falou no grupo. Obrigado. Letícia e alguém aqui. Um tio, pontinho, pontinho, pontinho. Fui eu, professor, que mandei. Ela novamente com vocês, eu vou dar sequência. Vamos fazer. Ah, tá. Obrigado, Nicolas. Caso não estejam acompanhando, eu vou avaliar conforme a orientação de vocês no chat, no grupo, porque eu não consigo ver se vocês estão acompanhando. Beleza? Então, já expliquei. Professor, tá ouvindo a gente? Agora sim. Ah, tá. Então voltou. Ah, voltou. Crianças, então o professor vai dar sequência ao conteúdo a partir da página 6, tá? Dá uma olhadinha lá na página 6. Brasileira, tá? Nós iniciamos a aula na semana passada falando a respeito da proclamação da República, tá? Então, no Brasil ocorre a proclamação da República sem participação do povo, tá? E sem muita comunicação, simplesmente é um acontecimento onde o povo brasileiro acaba não fazendo parte ou não tomando conhecimento daquilo que estava se passando. Tanto que o professor pediu para vocês analisarem a página 4, onde existe lá uma descrição, tá? É a imagem e a descrição do que foi, então, a proclamação, logo após a proclamação da República, página 4. Na página 6, a gente toma a apostila aborda alguns elementos ligados à Constituição, tá? Como houve uma nova configuração de política, automaticamente há algumas alterações no aspecto político ligado à Constituição. E aqui nós temos, assim como a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, sob a influência do positivismo, acaba deixando os indígenas e os negros de lado, tá? Eles acabam não sendo inseridos no contexto constitucional. O professor colocou a imagem ligada à Constituição de 1891 e alguns indígenas, para que a gente possa retratar, então, fatores relacionados a isso. Quando se cria a Constituição de 1891,
Os indígenas e os negros, eles ficam à parte, tá? Eles não são colocados na Constituição de uma forma que eles possam ser protegidos, auxiliados ou até mesmo assistidos. Claro, isso vai mudar com o tempo. Mas no primeiro momento é exatamente isso que acontece, tá? Dessa forma, a respeito das diversas culturas indígenas, a demarcação das terras para esse grupo populacional e a inclusão deles ao novo país republicano sequer foram debatidos. Não foi conversado sobre demarcação de terras, não foi conversado sobre a inclusão desses grupos na Constituição, ou até mesmo leis que pudesse organizar melhor. Como própria Constituição da Nova República, podemos citar o discurso proferido por André Gustavo Paulo de Frontin na cerimônia de inauguração nas comemorações do 4º centenário do descobrimento do Brasil. Ali, então, no discurso, fica clara a ideia de que o Brasil tem de que o Brasil naquele momento teve essa exclusão do grupo indígena, tá? Lá na página 6, nós temos o discurso, tá? E ele foi proferido da seguinte forma: o Brasil não é o índio. Este, onde a civilização ainda não se estendeu, perdura com os seus costumes primitivos, sem adiantamento nem progresso. Nós sabemos que nossos indígenas aqui do Brasil, e tudo vai de acordo com cultura, tá, gente? Os indígenas aqui do Brasil, eles tiveram desenvolvimentos diferentes, justamente porque é cultura. Se for associar o Brasil aos Estados Unidos, por exemplo, dentro do processo de colonização, informação, enfim, nós fazemos parte do mesmo continente. Diferença da população, existe diferença na economia, na política, na sociedade, é diferente, tá? Então, a mesma coisa a gente pode avaliar como sendo os grupos ligados aos maias, astecas, aos incas e os nativos aqui do Brasil. É diferente. Por quê? Porque hoje a gente chega lá nas ruínas, nos locais onde foram constituídos grupos dos maias, astecas e incas, e a gente encontra ainda vestígios dessas civilizações. Aqui no Brasil, como eles ainda estão presentes, a gente percebe que existem elementos culturais diferentes, tá? São diferentes. Então, aqui no discurso, mesmo falar que eles não tiveram adiantamento no progresso, é errado, porque é cultural. O índio ele vai viver ou vai conviver de acordo com os seus próprios conceitos, a própria ideia. Tá bom? Se não estiverem me ouvindo, informa, tá, galerinha? Porque o professor, a gente vai precisar ver aqui com a escola. Estamos ouvindo, professor. Ah, ok, beleza. Descoberto em 1500 pela frota portuguesa, ao mando de Pedro Álvares Cabral, o Brasil é resultante direto da civilização ocidental, trazida pela imigração, que lenta, mas continuamente foi povoando o solo. A religião, a mais poderosa força civilizadora da época, intervir pelos longínquos de Nóbrega e Anchieta, conseguindo assimilar o número considerado de aborígenes cercado de fatores ligados a uma exclusão, tá? Então, a gente pode acompanhar e entender que esses fatores relacionados ao discurso ou ao conhecimento ligado à Constituição acabam excluindo vários grupos indígenas, onde eles acabam não sendo colocados como grupos, né, participantes de uma sociedade, dessa nova sociedade, que é o Brasil República, tá? O novo governo, que é o Brasil Republicano. Logo abaixo, ele descreve o seguinte: a população negra, recém-libertada da escravidão, também não foi incluída no texto constitucional. Assim, ela permaneceu à margem da sociedade, sem direito à participação política
pois o texto constitucional excluía os mendigos e os analfabetos. Vocês fizeram análise de alguns fatores ligados à Constituição na página 5, e ali tem a descrição de quem pode participar, ou seja, quem pode votar. Tá? Mendigo, você não pode participar, tá? Fora outros elementos que compõem essa exclusão na participação política, tá? E aí nós temos a raça e a cidadania ao crepúsculo da modernidade, né, que foi uma descrição. 12% da população tinha direito ao voto no início da Primeira República, e esse percentual não passava de 5% no final desse mesmo período político. Então, na Primeira República, 12% da população, até mesmo ao final, 5% da população brasileira poderia votar, tinha participação política. A outra porcentagem ficava excluída, as ligados ao processo administrativo do nosso país. É importante destacar que as teorias racistas que eram discutidas no mundo ocidental reforçavam no Brasil a exclusão das populações negra, mulata, indígena, cafusa e mameluca, que na época eram considerados inferiores à raça branca, ao grupo dos brancos. Tá bom? Na página 7 tem uma atividade, certo? Tem, Adriane? Deixa eu ver, Adriane. Crianças, página 7, a atividade, essa atividade é fácil, tá? A gente vai fazer agora rapidinho, vocês marquem a opção correta. E as outras atividades que seguirem, a gente não vai acompanhar da mesma forma, porque eu comecei a aula agora às 7h40, então já estamos atrasados, tá? Então, por gentileza, atividade na página 7. O Luiz vai me falar quais opções estão certas ou erradas, tá? São 1, 2, 3. O senhor poderia me dar um tempo para mim analisar cada afirmativa que eu possa assinalar? Aí, você vai ter menos tempo. Acabou o tempo. Luiz? Caraca, professor. Foi uma piada legal, né, Adriano? Sofia. Ah, é a Sofia aqui, ó. Todo dia tá na aula. Contente, ela, sorridente, feliz. Todo dia. É que elas não fazem parte do nono ano. Só é a Sofia que faz parte. Né, Sofia? As outras são período da tarde, Adriane, página 7. Por que você não está lendo? Eu não sabia que você queria ir lá. Você não sabia? Você não falou? Pode. Pode. Rapidão. 1 minuto. Tá, professor, acho que eu já sei a afirmativa.
Luiz? Eu. Tô aguardando. Tá. Já pode falar a resposta? Já sei. Já. Espera aí, Luiz. Só um minuto. Deixa eu ver se eu abro o livro digital aqui. Muito bem, Luiz. Então está descrito da seguinte forma. A respeito das populações indígenas, negras e mulatas durante a Primeira República, analise as afirmativas a seguir. Luiz, primeira afirmativa. É pra ler ou é só pra falar se tá errado ou tá certo? É para ler. A Constituição de 1891 estabeleceu a obrigatoriedade de voto aos indígenas negros e mulatos a partir dos 21 anos. Tá errado. Obrigatoriedade, certo ou errado? Errado? Errado. Está acabando de falar que os negros e os indígenas estão excluídos, estão fora. Então, é errado. Segunda opção. Os indígenas ficaram à margem do projeto de construção do Brasil republicano. Verdadeiro. Verdadeiro. São de rede. Vai, Luiz. Ah tá, é que o senhor tinha caído aqui pra gente. Após a abolição da escravatura, a vida dos escravizados libertos continuou muito difícil, pois não houve por parte do governo nenhum esforço de inclusão dessa parte da população aos projetos de melhorias sociais. Falso. Ou, não, verdadeiro, falei errado. Verdadeiro. Qual a opção que eu marco? Agüero. Professor, eu voltei agora para aula. Eu tinha caído, então não sei não. Eu tô de Bruno prova, Barbosa, professor, qual a apareceu aqui. opção que eu marco? Bruno Barbosa, qual a opção eu marco? Letra E, professor. Bruno Mesa, cadê você? Bruno Barbosa, Aqui, eu acho que a internet ela não está carregando. Pareceu que você estava falando, mas não escutei nada. alternativa E. 2 e 3. Fala, Bruno Mesa. Alternativa letra E. Não estou ouvindo. Escreve lá no chat Bruno Barbosa, Bruno Mesa. Muito. Eu vou marcar cartaz. Está escrito certo? Você quer falar correto? Não. Crianças, vamos lá. Na sequência, nós temos o seguinte. Nós temos alguns fatores que vão fazer com que a gente entenda que ocorreram certos conflitos, tá? Alguns probleminhas, no que se refere à Primeira República, com decisões, determinações, e isso é algo muito natural. Se nós formos avaliar hoje a política brasileira, a situação da política brasileira, a gente vai ter muita gente militando a favor do Bolsonaro, muita gente falando contra o Bolsonaro, ou seja,
a todo momento a gente vai ter um certo conflito, tá? Grupos ou pessoas que agradam, grupos e pessoas que desagradam. Qualquer ação referente à posição, determinação dos governantes, dependendo da sua posição política, vai haver conflitos, tá? Isso é fato, gente, é algo muito natural. Se você acaba aderindo, se você acaba não estando à parte daquele determinado grupo, automaticamente vai gerar conflitos, vai gerar atrito. E a mesma situação aconteceu na Primeira República, tá? Não só pelo fato de estarem excluídos os negros e os indígenas, mas porque certos grupos acabaram se sentindo, então, prejudicados, tá? Então, da seguinte forma, lá na sequência da página 7, apesar de a Constituição de 1891 determinar que a eleição para presidente fosse direta, o Congresso, então, decidiu que a primeira eleição deveria ser indireta, ou seja, os senadores elegeram onde a população poderia votar. Já que a Constituição de 1891 já previa fatores relacionados à possível votação, por que a população, então, esses 2 a 5% da população não participaria dessa decisão? Então, eles acharam melhor que as eleições fossem indiretas. Como que é na sequência, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Nós temos aí na sequência 10 imagens. Ah, o professor não está compartilhando para vocês, né? Deixa eu ver, Adriane, o que está aparecendo na página 7? Não, não é. Desculpa, pessoal, eu me confundi, tá? Como eu não estou compartilhando, porque fica muito difícil eu ver vocês, tá? Mais para frente eu vou compartilhar lá no link para a gente poder acompanhar junto. O vice-presidente eleito foi outro militar, tá? Conhecido como Marechal Floriano Peixoto. Então, o primeiro que nós temos, o primeiro presidente, é o Marechal Deodoro, tá? Ele acabou sendo colocado como presidente de forma indireta. Os senadores se reuniram e o elegeram. O, então, Marechal Floriano Peixoto foi colocado como vice-presidente. Acompanha, Breno. Deodoro da Fonseca, porém, ele ficou poucos meses no poder. O presidente acabou conquistando a antipatia de vários grupos, tá? Principalmente dos cafeicultores paulistas. Então, nós vamos entender agora, quando nós formos falar sobre a República do Café com Leite, que os grupos que se mantêm, de certa forma, no poder econômico da sociedade, eles têm maior influência. E essa maior influência faz com que ocorra certas situações de tentativa de controle, tá? Eu não gostei dessa posição, dessa imposição, eu não gostei dessa escolha que o presidente fez, e automaticamente esses grupos, eles acabam, então, mantendo um certo controle sobre tudo aquilo que acontece na sociedade, tá? Então, o Deodoro da Fonseca, ele ficou poucos meses no poder justamente porque ele conquistou a antipatia de vários grupos. Um deles são os cafeicultores paulistas. Eles acusavam o governo o então presidente de governar de forma autoritária, tá? Ou seja, reflexo negativo. Deodoro alegava a necessidade de um governo mais forte pelo perigo da fragmentação territorial. Então, o Brasil ele já havia passado por várias situações de conflito, quando ainda era o Brasil Império. Então, ele acreditava que era necessário manter um certo controle da sociedade brasileira, justamente para que não passasse de novo pela mesma situação conflituosa, tá? Ou até mesmo nós tivéssemos aí outras situações de tentativa de divisão do nosso território, do território do brasileiro. Como aconteceram também em outros países da América Latina. Os opositores apresentaram um projeto que limitava o Congresso. Aquela situação acabou não agradando,
ele mandou fechar o Congresso. A atitude dele de fechar o Congresso não foi bem recebida, tá? Estamos falando do então presidente Marechal Deodoro, e diante da pressão que ele sofreu, Deodoro acaba renunciando ao cargo em novembro daquele mesmo ano, tá? Então, nós temos aqui o seu governo, que inicia em fevereiro de 1891 e vai acabar em novembro do mesmo ano, tá? Por que ele saiu tão rápido? Porque ele acabou sofrendo pressão da sociedade. Não foi possível, ele acabou não aguentando a pressão e renunciou ao cargo. Tá? Em seu lugar assume, então, o vice-presidente Floriano Peixoto, centro-direita dele. Que não que não convocou novas eleições conforme a Constituição determinada. Carrossel, professor. E em seu período de governo, Floriano, ele foi chamado de Marechal de Ferro. Tá? Uma atribuição a essa situação. Galerinha, aí nós temos, apesar de todos os problemas em seu governo, o Floriano Peixoto, ele cumpriu o seu mandato. Mesmo em situações de conflito, situações de falta de controle, de manipulação do seu governo, o Floriano Peixoto, ele conseguiu manter até o final. Em março do ano de 1894, foram, então, realizadas eleições para presidente e Prudente de Moraes, que representava os ricos cafeicultores de São Paulo, foi eleito. Terminava, assim, o período conhecido como República da Espada. Então, a República da Espada ele vai se iniciar no ano de 1891 e vai terminar em 1894. Onde os governantes são ligados ao exército, tá? São militares, a presidência dá início a um novo período da história política brasileira, tá? Esse novo período da República Brasileira recebe a denominação de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Então, são grupos de oligarcas, tá? Pessoas que acabam, então, fazendo parte de grupos de grande influência ou grande poder econômico, tá? República oligárquica ou República do... Miguel Santana? Eu acho que eles não estão me ouvindo. Estão sim, professor. Estão? A gente está ouvindo, professor. Ok. Alane, fala aí, professor. Sim, senhor. A gente está ouvindo o senhor. Deixa eu pegar café. Alane, quando a gente fala em República do Café com Leite, você entende o quê? Eu lembro da época do ano que você explicou desse negócio, que era quando, acho que paulistas e acho que os cariocas também, acho que é mais paulista, e Minas, que eles plantavam café e também tinha lá o leite, que também era o que mais dava dinheiro para o Brasil. Exatamente. Muito bem. Então, o Anne já ouviu falar sobre a República do Café com Leite, tá? Onde retrata, então, ou faz com que a gente entenda, Adriane, eu não sei se pode fazer isso. Ou então você tem que ficar na linha vermelha, alguma coisa assim, tá? Dá uma olhadinha aí no negócio. Ou você fica lá atrás, ou você tira essa cadeira daí, essa mesa. Põe a mesa para trás.
É porque senão agora vão controlar os alunos que estão na linha vermelha, e aí vai ver que você está fora da linha vermelha. Põe aí no lugar, tira essa cadeira daí, põe para trás. Tá. Crianças, então, como a Wani já ouviu falar, a faz com que a gente que há uma alteração de governo ligado a dois estados. Os estados de Minas Gerais e o estado de São Paulo, vai estar ligado a criação de gado, vai estar ligado a fatores relacionados a leite, tá? E o estado de São Paulo ligado à produção de café. Então, quando a gente fala República do Café com leite, é justamente os fatores as associações dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, tá? Minas Gerais, criadora de gado, e São Paulo, produtora de café. Isso faz com que a gente entenda que há uma alteração de liderança do governo, tá? Há uma associação entre eles, mas automaticamente há uma ligação, justamente porque a produção desses dois estados vai gerar influência muito grande na economia brasileira, e eles, para poder se manter no governo, no poder, e para que sua economia, aquilo que eles produzem, possa ser favorecido, eles precisariam, então, fazer essa alteração de governo. Tá? Como que isso funcionava? Quando um presidente ligado ao estado de São Paulo finalizava o seu mandato, ele automaticamente ele acabava favorecendo o representante de Minas Gerais. Da mesma forma, quando o governo de um representante líder de Minas Gerais acabava, ele fazia ligações políticas com algum representante de São Paulo. Para quê? Para que houvesse, então, um favorecimento, tá? Para que eles pudessem ser favorecidos. Então, nós temos o seguinte na República do Café com Leite. O governo que se seguiu à República dos Marechais foi marcado pelo predomínio dos paulistas e dos mineiros. Os paulistas eram produtores de café e os mineiros produtores de leite, ou políticos ligados a esses dois grupos que se alternavam no poder federal. Por essa razão, também foram chamados de República do Café com Leite. Entretanto, é importante destacar que Minas Gerais vivia nesse período processo de industrialização e desenvolvimento econômico. Então, eles precisariam de fatores que pudessem garantir grande poder político, tá? Uma ligação à política muito grande. Esse período teve início com a posse do então presidente Prudente de Moraes, que se estendeu até o ano de 1930. A República do Café com Leite vai dar início, quando ocorre o fim da República, entendida como República dos Marechais, e ela vai dar continuidade até o ano de 1930, que é quando ocorre um rompimento entre eles. Eles acabam entrando, de certa forma, em uma situação de conflito, tá? O professor coloca entre aspas, porque não foi exatamente isso, foi questões ligadas a favorecimento. Os produtores, o então presidente produtor ligado ao estado de São Paulo, no finalzinho já dessa situação política, dessa movimentação política da República do Café com Leite, ele tinha que, ao final, indicar um representante que fosse de Minas Gerais. Ao invés disso, ele faz a indicação de um representante de São Paulo. Por quê? Porque a produção de café estava passando por alguns problemas, tá? Os produtores de café, justamente porque não estavam conseguindo vender todo o produto. A produção estava dando tão certo, que estava sobrando café. E a gente sabe que, de acordo com a lei quanto mais mercado, o preço abaixa, né?
Então, para que eles não fossem desfavorecidos, então o presidente acaba indicando o representante de São Paulo. A gente vai chegar lá para o senhor falar novamente, tá? E a partir daí ocorre o rompimento, tá, dessa República do Café com Leite. Então, ela vai se estender até o ano de 1930, quando quem assume o governo é, então, o presidente Getúlio Vargas, dando início à Era Vargas. Mas, continuando falando da República do Café com Leite, República dos Governadores, nós temos aí, nessa situação, um dos mecanismos criados para essa finalidade foi a política dos governadores. O que é a política dos governadores? Um acordo feito com o governo federal e as oligarquias estaduais. Os governadores garantiam o voto nas eleições ao governo federal e, em troca, essa favorecia investimentos no Estado como apoio nas eleições estaduais. Eu faço por cima, não é nada não, tá? Ainda nos estados que atuavam os coronéis, né, grandes latifundiários, por meio de fraude, extorsão, obrigatoriedade ou até mesmo violência para com as pessoas, né, que estavam próximas a eles, que iam participar das eleições, eles acabavam impondo para que ocorresse, então, esse voto. Os coronéis coagiram os eleitores a votarem nos candidatos que eram indicados por ele. Com a atuação dos coronéis, as pessoas, eles eram obrigados a votar em quem eles indicassem. Se não votassem, eles poderiam sofrer até violência, tá? Então, eles eram totalmente oprimidos, não tinha possibilidade de escolha. Os eleitores eram coagidos mesmo a votar em quem era a indicação dos coronéis. Nesse período, o voto era aberto, ou seja, o eleitor tinha que pronunciar em voz alta o seu candidato. Capangas que eram, então, colocados nas sessões eleitorais para verificar se o voto do eleitor estava de acordo com a ordem do coronel. O coronel mandou votar em Adriene. Chego lá na sessão e eu vou falar, meu voto é da Isadora. Automaticamente, a pessoa que foi determinada lá, né, o capanga o capataz do coronel vai escutar, vai escrever, o professor André não cumpriu com o combinado. Chega lá fora, o que vai fazer? Coloca um saco preto na cabeça do tio André, e aí começa a situação de tortura, tá? Repressão, tortura, atos violentos, justamente para que pudesse, então, manter o controle. Já que eu sabia que poderia sofrer nessas situações um certo conflito, né? O que acontecia era justamente que as pessoas elas já sabiam, então eles não entravam em conflito com o coronel, aceitavam aquela situação. Gente, é uma opressão total, tá? Em caso negativo, ocorriam retaliações que poderiam ir desde a perda do seu trabalho até agressões físicas, como eu acabei de dizer. Esse tipo de votação foi chamado de voto de cabresto. Dá uma olhadinha na imagem que está aparecendo aí na página. Que página é essa, Adriane? Não, na página 8. Crianças, dá uma olhadinha na página 9 de vocês. Ó, voto de cabresto. Olha a representação que está aparecendo aí para vocês, tá? Na página 9. São duas representações que fazem referência a esse período, tá? A República dos Governadores e o voto de cabresto. Controle do voto, porque eles coagiram as pessoas a votarem em quem eles determinavam. Outra forma de fraudar o sistema de votação era inventar eleitores, ou seja, criar registros falsos ou ressuscitar eleitores que já haviam morrido, tá? E pela outra pessoa para que pudesse, então, votar no nome do morto, como se fosse a pessoa que morreu. Mais uma forma, e depois, né, do processo eleitoral, o candidato tinham grupos que verificavam se ele realmente foi eleito ou não.
formada por membros do Poder Legislativo que tinham a atribuição de avaliar candidato que não fizesse parte daquele acordo que foi feito anterior, ele poderia ser degolado. O que isso quer dizer degolado, Adriano? Não é degolar a pessoa, não, de verdade, tá? O termo, então, foi utilizado para se referir ao não reconhecimento da eleição. Então, nós temos ali a Adriene e a Isadora como presidente. O coronel quer que a Adriene ganhe, tá? Então, os votos vão ser para ela, os mortos também vão votar na Adriene, só que todo mundo quer votar na Isadora. Porque a Isadora é mais legal, é mais divertida, é mais estudiosa, né? Então, ela merece os votos. Quando descobrem que a Isadora ganhou, a comissão verificadora acaba, então, cancelando a eleição. Eles acabam constatando como se a Isadora não tivesse ganho as eleições. E vai dar o voto para a Adriane. Não era tanto a opção das pessoas, tá? A opção com a influência tão grande de corrupção dentro desse sistema da política do café com leite, quem acaba, e da influência dos coronéis, quem acaba ganhando as eleições seria, então, a Adriane. Dessa forma, utilizando-se de todos os meios fraudulentos, os integrantes dos dois principais grupos, dos dois principais partidos republicanos, se mantinham à presidência, se mantiveram até o ano de 1930. Não tinha chance de outra pessoa ganhar. Quem ganhava era ou Minas Gerais, ou o representante de Minas Gerais, ou o representante de São Paulo. Tá bom? Crianças, vocês vão fazer atividade na página 9. Faça a leitura da imagem, leitura da descrição e respondam a atividade da página 9, por gentileza. Dá uma aceleradinha que nós estamos atrasados, tá? A aula do professor começou muito tarde por conta do problema da internet. Começou 7h40 e já é 8h40. Eu vou botar na Isadora. Entendeu? Entendeu o que é a política do café com leite?
Bruno Mesa, tá se concentrando, meu amigo? Terminou? Eu tô pesquisando o que é cabresto. Eu não sei o que é cabresto. Tá facinho, hein? Vamos lá, Isso, não sei o que é rapidinho, galera.
Galera, já deu tempo, tá? Vamos na sequência? Vamos? Só um minuto, professor. Coloca os cavalos, Adriane. Poxa vida. Mas você fala cavalo ou fala comigo por causa da charge? Fala de novo, você está falando de qual? Do curral? É o local onde se recolhe o gado. Local onde se recolhe o gado. Não? Curral, Adriane. Você vai na fazenda lá. Posso falar, professor? Eu vou agora quer renovar as coisas, quer pôr nome nas coisas. Curral, Adriane. Qualquer lugar que você vai. Professor, posso falar? Casa do boi. Mangueiro? Mangueiro é onde tem manga, Adriane. Pode falar, criança. Curral é um cercado para confinar mais animais de criação ou gado. Muito bem, meu caro, isso mesmo. E agora, cabresto, ô Rafaela, cabresto. Eu coloquei que é arreio de corda ou couro sem freio que serve para prender o animal ou para controlar sua marcha. Exatamente. Vocês estão vendo lá o tiozinho segurando a cordinha lá do cabresto? Então, esse equipamento ele é colocado sobre a cabeça, tá? E o pescoço do cavalo para manipulá-lo, para onde ele vai, ou se ele vai parar, ou se ele vai andar, tá? E em qual direção, ou seja, está dando direcionamento para ele, está controlando o cavalo. Quem não fez, anota aí, Adriane. Equipamento que se coloca sobre a cabeça e o pescoço. Equipamento que se coloca sobre a cabeça e o pescoço dos cavalos, manipulando assim a direção em que deve andar. Manipulando a direção. Professor, eu coloquei diferente. Posso falar o meu? Pode. É uma espécie de arreio feito de corda ou couro, que não possui freio ou embocadura. Não, corrige aí, tá, amigo? Porque a ideia do voto de cabeça é justamente mostrar para onde o eleitor tem que ir, tá? Então, esse equipamento é para controlar, sim, é para manipular, tá? Ou então, você coloca aí, tira essa última parte, você coloca equipamento utilizado para manipular o cavalo. Letra B. Agora, estou atrasado. Letra B, Adriane, ele fala o seguinte. O que é a utilização desses termos para se referir ao eleitorado do início da República, revela sobre o modo como os políticos do período viam seus eleitores. Como que eles viam seus eleitores? Os eleitores eram comparados a Burros presos a uma corda? animais, Luiz. Os eleitores eram Mas o comparados a burro é um animal, animais. professor. Mas não é só o burro, amigo. Tá? Os eleitores eram comparados a animais que poderiam ser manipulados. Ok? O segundo está falando assim, observe a imagem que foi capa da revista Careta em 1925. De acordo com a charge, de que forma a charge é representativa da política do café com leite? De que forma isso está relacionado ali da política do café com leite, gente? Professor, eu coloquei assim, representava o grande poder político dos paulistas e dos mineiros e como eles escolhiam quem deveria ganhar as eleições. Exatamente. Tá? Fazia referência
a política entre os representantes de São Paulo e Minas Gerais, tá? Tanto que embaixo tem ali, ó, Mato Grosso, tem Minas Gerais não, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Quem consegue ler aí? Dá para ler aí quem são eles, Isadora? São vários estados ali embaixo querendo subir ao trono, tá? Sendo que lá em cima estão São Paulo e Minas Gerais, tá? Quem vai controlar, os presidentes ali que vão controlar, é justamente os representantes que estão ali em cima, tá? Então, vocês poderiam simplesmente descrever aquilo que vocês estão vendo. Na charge estão identificados os estados, né, da República, e logo abaixo faz referência aos vários estados que tentam subir ao poder, ou os outros estados que tentam subir ao poder. Certo, galerinha? Podemos seguir? Professor, para escrever que na charge estão identificados os quê? A política da República do Café com Leite. A política da República do Café com Leite. Uhum. Demonstrando o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Demonstrando o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Uhum. Ok. Galerinha, continuando, nós temos o seguinte. Na sequência, página 10, se eu não me engano, tá? Com a efetivação da política do café com leite, o governo ele acabou atuando no sentido de garantir a economia do café, tá? A estabilidade da economia, ela provinha, então, das atitudes ligadas ao presidente. O presidente tomava atitudes, situações, onde ele precisaria favorecer a República do Café com Leite, ou favorecer a compra do café, ou favorecer fatores relacionados à produção do leite em Minas Gerais, certo? Então, continuando, ele fala o seguinte: os cafeicultores enfrentavam a crise de produção cafeeira, resultante principalmente da superprodução. Superprodução é que deu muito certo. Se deu muito certo, rendeu muitos cafés, tá? E isso vai fazer com que o preço caia. A lei da oferta e da procura diz o seguinte: se tem muito produto, o preço abaixa. Se tem pouco produto, o preço aumenta. Lei da oferta e da procura, tá? Então, nesse momento, os cafeicultores eles estavam enfrentando uma crise da produção, que, na verdade, era superprodução. Ela se intensificou entre os anos de 1906 e 1917. Desde 1906 até 1917, a produção do café no Brasil foi muito alta, mas muito, muito, muito mesmo, tá? Só que quando a gente se refere ao ano de 1917, a gente já está falando da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí a Primeira Guerra Mundial vai promover alguns problemas, principalmente porque os Estados Unidos era um dos principais compradores de café do Brasil. A maior parte da produção de café ia para os Estados Unidos. Já que os Estados Unidos estavam ali, já que o mundo estava em crise, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos parou de comprar o café, a gente percebe que automaticamente vai haver a sobra desse produto, tá? Se tem a sobra do produto, alguma coisa o governo tem que fazer, já que o governo é de São Paulo ou Minas Gerais, precisariam promover alguma ação para que pudesse favorecer, então, os cafeicultores, para que eles não ficassem no prejuízo. Em 1906, reunindo na cidade paulista de Taubaté, estabeleceu-se uma política de valorização do produto, em que o governo federal ficaria responsável de comprar o excesso de café produzido no país. Tudo aquilo que sobrou, ou seja, o que não foi vendido, o governo federal comprava. O objetivo era o quê? Valorizar o café internacionalmente, diminuindo a sua oferta, a lei da oferta e da procura. Quanto mais produto, o preço abaixa. Menos produto, o preço aumenta. Os cafeicultores, eles se comprometeram a produzir em menor quantidade para que o governo, então, desse conta de comprar todos os produtos, tá?
e recuperar o investimento feito ali por meio da compra desses sacos. Porém, a superprodução continuou e o governo chegou a um ponto que o governo brasileiro não tinha mais aonde guardar sacas de café. Tinha tanto café, mas tanto café, que chegou um momento de praticamente crise, tá? Na compra desses produtos. No ano de 1917, quando a Grande Guerra fez com que a compra de café por parte de países estrangeiros diminuíssem, os cafeicultores brasileiros utilizavam novamente a técnica de vender o estoque para o governo, com o objetivo de evitar a queda do preço. Novamente falando sobre a lei da oferta e da procura, Adriane. No ano de 1920, houve novamente a superprodução e os cafeicultores solicitaram ao governo federal para que comprassem então, produto em grande quantidade, tá? Porque tem mais dinheiro, não tem onde guardar café. O café já estava saindo pelo ladrão, tá? Teve nisso, então, uma crise no esquema que ocorria há vários anos dos cafeicultores, fazendo com que eles parassem de vender esses produtos para o governo federal. Automaticamente eles entram em crise e, de outra forma, vai promover uma crise também no governo, porque eles vão se sentir excluídos, tá? Eles não vão conseguir dar continuidade. E aí ocorre a crise na política do café com leite. Está acompanhando, Bruno? O professor. Bruno? Tá? Ok, galerinha. E aí a gente toma uma nova característica desse governo, que vai falar sobre os movimentos sociais da Primeira República, tá? Quais foram os movimentos sociais que aconteceram na Primeira República? Como tema ali, vocês podem acompanhar na página 10, está descrito o seguinte: o Aristides Lobo atribuiu, então, a famosa frase de que os brasileiros assistiam a tudo bestializado, se referindo à proclamação da República. Entretanto, nos anos que se seguiram à proclamação da República, o povo que serviu não foi um povo bestializado, que apenas assistia aos acontecimentos políticos, mas combativo, insatisfeito e pronto para ser ouvido, pronto para falar, tá? Eles tinham, claro, ânsia de participação, só que eles ficavam excluídos, tá? Para a proclamação da República, eles assistiram tudo bestializados, eles estavam bestas, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, estava acontecendo a proclamação da República. Mas, olha lá. Só um instante, criança. Oi? Eu comprei uma coisa. Mas, aí, como é que eu não me explico? Será que a configuração é normal? Deve ser, né, André? Não sei, porque eu não ouço eles, porque você vê as criançadas conversando, eu não consigo ouvir. Não consigo. Aí eu coloquei, mas eles conseguem ouvir, porque fica conectado aqui o note. Eu coloco essa ou coloco a outra aqui. E ela funciona também. Deve ser alguma configuração, desculpa. Então ele toma, né? Deixa eu perguntar para você, peraí.
Nada. Crianças, conforme o professor estava falando, então a sociedade brasileira, eles assistiram a proclamação da República bestializados, bobos, sem saber o que estava acontecendo. Tá? Porém, eles tinham um anseio de se manifestar. Tá? Por isso que quando a gente vai falar sobre os movimentos sociais da Primeira República, demonstra que a população brasileira, eles estavam insatisfeitos. Algumas coisas não estavam tão a favor. Tá? E aí eu vou pedir para vocês acompanharem o que ocorreu dessas manifestações a partir da página 11. Dá uma olhada lá na página 11. Santa Catarina e Padre Cícero. Tá? Quando a gente fala sobre os movimentos, vacina, nós temos a Revolta da Chibata, Movimento Operariado, que foi uma greve geral que aconteceu em São Paulo em 1919. Ah, tá. E o Movimento Tenentista, Semana da Arte Moderna. Galerinha, eu fui informado aqui, e as minhas secretárias, Adriana e Isadora, acabaram de passar um e-mail informando ao professor que a internet será desligada. Tá? Tudo indica que é para melhorar o serviço. Então, galerinha, o professor vai finalizar aqui. A nossa tarefa vai ser a apostila página 16 e 17. Deixa eu corrigir vocês. Ser desligada, e o professor não finalizou o conteúdo, deixa eu dar uma olhada se a gente pega. Deixa eu olhar aí rapidinho, Isabela. Ai, gente. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Tem conteúdo aqui. O professor vai finalizar a live com vocês. Se cuidem, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Mas a 7-9 também, tá? Eu passei para eles. Crianças, sai da live aí, fazendo favor. Deixa eu ver como que funciona aqui. Todo mundo já saiu? Tchau, Bruno. Fala de novo, Adriane.